Durante boa parte da nossa história, o homem sempre dividiu entre razão e emoção, como se fossem duas coisas opostas, né, que tomassem as decisões por nós. E essa falsa dicotomia, porque é uma falsa dicotomia, ela está presente na nossa história em praticamente tudo, né? Desde os tempos de René Descartes, ele separava o corpo e a mente, né? Nós separamos praticamente tudo, e sempre era uma coisa divisível e dicotômica, e principalmente diametralmente oposta. Então, a pessoa que toma uma decisão racional, ela não é muito emocional, ou a pessoa que é emocional demais, ela não toma uma decisão racional. Isso, na verdade, não procede, né? Todas as nossas decisões, quer nós classifiquemos elas como racionais ou não, todas elas são tomadas mediante uma emoção. O primeiro passo é entender o que são as emoções, né? A emoção, ela é um estado imediato corporal, ela é uma reação fisiológica que prepara o meu corpo para agir. E geralmente ela acontece de uma forma momentânea e tem uma curta duração. Então, eu vi um animal selvagem, eu sinto medo, eu tenho uma descarga fisiológica, meu corpo se prepara para agir, para que eu lute ou eu fuja. Os sentimentos, que daí as pessoas geralmente tratam emoções e sentimentos como coisas distintas, o sentimento ele tem muito a ver com a questão subjetiva daquilo, né? E o sentimento ele geralmente vem como um resgate de memórias. Então o sentimento é quando eu lembro de algo que já aconteceu, eu não tenho uma circunstância aqui que está desencadeando isso. É uma memória que eu tenho de uma determinada circunstância que elicia uma emoção. Então o sentimento, geralmente ele está associado com uma memória, com uma experiência subjetiva que o indivíduo teve diante de uma circunstância. A emoção é algo que acontece como, eu não gostaria de dizer assim, mas como se fosse no mundo real. É algo que aconteceu aqui e elicia essa emoção. A razão pela qual não faz muito sentido dizer real é porque a ansiedade é uma emoção e muitas vezes a ansiedade não é desencadeada por alguma coisa real presente. Uma forma de distinguir isso é o medo e a ansiedade. A resposta fisiológica de medo e ansiedade é literalmente a mesma, são os mesmos neurotransmissores, os mesmos hormônios agindo naquela circunstância, né? O meu estado corporal ele é praticamente o mesmo. Só que o medo, ele geralmente está atrelado a algo que eu consigo ver e eu tenho a possibilidade de fugir, né? Então eu tenho medo de uma serpente, apareceu uma serpente ali, eu tenho medo da serpente. Agora, se eu fico pensando que alguma coisa pode vir a acontecer, isso desencadeia essa resposta fisiológica, mas nós chamamos de ansiedade, porque tem a ver com o preparo para algo que possa vir a acontecer, né? Algo iminente. O medo está mais atrelado a algo que pode acontecer agora, eu vejo o que é o medo. Existe como se existisse, né, um objeto específico do medo. A ansiedade, às vezes, ela tende a ser um pouco mais vaga e ela tende a estar atrelada a não um objeto que eu vejo, mas a algo que pode vir a acontecer. Então eu posso dizer tanto medo quanto ansiedade de fazer uma apresentação pública, né? Eu tenho medo de fazer a apresentação porque eu já estou aqui, mas a ansiedade geralmente está atrelada a alguma coisa um pouco mais distante do que o momento de imediato. Então é importante entender, em primeiro lugar, o que são as emoções e os sentimentos, né? Para entender o que é isso de fato, porque muitas vezes nós usamos essas palavras e cada pessoa entende algo ligeiramente diferente, porque nós aprendemos na vida o que são emoções e sentimentos. Da mesma forma, o que é ser racional. Nós temos uma tendência a dizer que a pessoa é racional quando ela não expressa uma emoção ou um sentimento, né? É muito aquela ideia de algo frio, né? Como um psicopata, ele não tem emoções, não tem sentimentos. E as emoções, elas existem porque elas nos preparam para agir. Essa é a função da emoção. Quando eu vejo um animal selvagem e eu tenho um medo e eu preciso lutar ou fugir, o meu corpo ele descarrega essa resposta fisiológica de forma automática, né, para que eu consiga agir naquela circunstância. Então, quanto mais rápido eu agir diante de uma situação perigosa, maior é a possibilidade de garantir a minha sobrevivência. Então, imaginem que os nossos antepassados, em algum momento na evolução, tinha ali um animal em que parte deles
tinham respostas automáticas a essas emoções e uma outra parte desses animais não tinha uma resposta emocional. Então eu via um animal selvagem, digamos um leão, e eu não tinha essa resposta automática, né, esse descarrego fisiológico de medo para lutar ou fugir. Talvez eu ficasse olhando para aquele leão e pensando, nossa, será que eu posso lutar com aquele bicho para comer e tal? Nisso, esse leão pode vir me atacar e me matar. Agora, os indivíduos que tinham as respostas emocionais, que são atreladas ao sistema nervoso autônomo, que controla as respostas mais automáticas, eles olhavam o animal, quer eles tivessem consciência de que o animal fosse perigoso ou não, eles tinham uma descarga de, caramba, aquele animal ao menos parece perigoso, é melhor eu fugir. Eles fugiam e garantiam a sobrevivência. Então, em algum momento da nossa história, nós tínhamos uma espécie aí, isso é uma forma reducionista de ver o processo evolutivo, né? Mas existia aí como se fosse uma espécie em que parte da espécie tinha uma resposta automática, emocional, e a outra espécie não tinha. E a espécie que tinha a resposta emocional, ela fugia e garantiu a sobrevivência de uma forma mais eficiente. Então, todas as emoções que nós temos, elas são respostas automáticas que nos fazem agir de uma forma mais fácil. Elas preparam o nosso corpo para agir. Como eu citei o exemplo do medo, eu tenho uma descarga fisiológica. Eu preciso aumentar a perfusão sanguínea, a oxigenação dos meus tecidos para que eles consigam contrair e eu possa fugir, correr com eficiência. Imagina se eu não tivesse essa resposta e eu precisasse lutar. Minha musculatura estaria meio relaxada, ela não estaria sendo oxigenada e nem tão imbuída de sangue para poder contrair e eu conseguir lutar de forma eficaz contra esse animal. Então as emoções, elas preparam o nosso corpo para agir. Essa é a função da emoção. Então toda vez que nós temos que tomar uma decisão, nós estamos avaliando essa circunstância. Só que se eu preciso agir, isso tem que ter uma emoção atrelada, porque a emoção me prepara para agir. A grande diferença é que tem algumas circunstâncias em que nós temos emoções mais exacerbadas, mais explícitas, e em outras vezes as emoções não são tão evidentes, tão explícitas, né? Se eu tenho que tomar uma decisão sobre algo que não está na minha frente e não implica em um risco para mim, provavelmente eu não tenho um efeito de uma emoção tão exagerada, porque eu não tenho a percepção do risco naquele momento. Mas se eu estiver diante do risco, eu tenho uma emoção porque eu preciso tomar uma decisão mais rápida, eu preciso fazer algo de imediato, eu não posso esperar para tomar essa decisão. O Dan Ariely, que é um psicólogo, tem um livro dele chamado Previsivelmente Racional e tem review aí no canal. Ele conta de um experimento bem bacana no livro que ele mesmo fez na universidade, em que eles deram um questionário para alguns estudantes, homens, e faziam perguntas do tipo: você embebedaria uma menina para poder transar com ela? Você faria sexo sem proteção? Você seria violento com uma mulher para coagir ela a ter sexo com você, etc. A maior parte das respostas era não embebedaria uma menina, não seria violento, não coagiria ela de forma alguma. Em uma outra etapa do experimento, eles deram notebooks para esses estudantes com vídeos pornográficos. E esses estudantes precisavam assistir aos vídeos e depois responder o questionário. Só que daí as respostas já mudaram um pouco. Agora, os estudantes, boa parte deles, acabava respondendo que talvez embebedaria uma menina, faria sexo sem preservativo, talvez coagiria uma moça a transar com eles e tal. E o grande ponto aí é porque quando eles assistiam o vídeo pornográfico, eles estavam sobre uma emoção da excitação. Então o corpo deles estava preparado para reproduzir. Nessa circunstância, a emoção ela interfere na avaliação. Então a tendência é que eu tome uma decisão mais rápida, né? Eu aja de forma mais rápida, sem avaliar tão bem as consequências dessa decisão. O Dan Ariely chama de momentos frios e quentes. Então frio é quando eu estou distante da circunstância, que é o caso dos estudantes simplesmente tendo que responder quando eles não estavam excitados. Mas quente é quando eu estou sob o efeito da emoção. A emoção já me leva a agir de uma determinada forma. No caso da excitação, ela traz o ímpeto da reprodução. Então o homem ele está mais disposto a fazer
coisas que permitiriam com que ele transasse com outras mulheres. Nessa circunstância, o valor das coisas muda, o valor é circunstancial, ele é contextual. Então o homem ele deixa de pensar de uma forma tão racional, como nós dizemos, e ele tende a ser mais rápido para tomar decisões que permitam com que ele transe com outras mulheres. Então nessa hora, se não tiver preservativo, não tem problema. Muitos de vocês já devem ter se deparado com uma circunstância como essa. Bom, não transaria sem preservativo e tal. Mas aí um dia estavam lá trocando uma massa com uma pessoa e no calor da emoção não tinha preservativo. Ah, vamos assim, não tem problema. Porque é justamente isso que a emoção faz. Ela já prepara o nosso corpo para agir e ela diminui a nossa capacidade reflexiva em relação à circunstância. Eu não penso mais sobre as circunstâncias futuras, as consequências. Eu preciso agir no agora. Essa é a função das emoções. E vocês podem pensar em emoção nesse sentido em praticamente qualquer tomada de decisão. Eu acabei de ganhar dinheiro e aí eu estou num lugar onde eu posso comprar alguma coisa. Cara, é algo que eu quero, eu gosto, aquilo me gera um prazer. Faz sentido eu gastar o dinheiro agora e comprar isso. Ao invés de eu guardar o dinheiro, porque não, isso aqui não é uma coisa tão importante. Então a emoção ela tem essa função, preparar o meu corpo para agir. Em um certo sentido, ela é um atalho para a tomada de decisão, sem que eu tenha que pensar reflexivamente sobre isso. Porque pensar reflexivamente sobre a tomada de decisão é algo custoso. Lembre-se do caso dos nossos ancestrais vendo um animal selvagem. Se eu pensasse demais sobre o perigo que aquele animal exerce, eu provavelmente poderia ser abatido. Então fazia sentido que eu tomasse uma decisão de não, é perigoso e vou embora. Mesmo que não fosse. Isso garantia a minha sobrevivência. Então quando nós dizemos que uma pessoa é racional, nada mais é do que uma pessoa que ela não tem um gatilho que gera as emoções igual a outra pessoa. Eu poderia dizer que é um gatilho não tão fácil, mas na verdade tudo é circunstancial, porque algumas pessoas têm um grau de sensibilidade para certas circunstâncias. Outras pessoas não têm essa sensibilidade nessa circunstância. Mas a pessoa pode ter uma sensibilidade em outra circunstância, né? Então, de repente, eu vejo algumas pessoas ali brigando, sendo violentas, alguém saca uma arma, uma faca. Dentro dessa circunstância, talvez eu esteja preparado para lidar com isso e eu não fico abalado emocionalmente, no sentido de que eu fico desesperado. Enquanto isso, pode ter uma outra pessoa que vê uma circunstância como essa que começa a gritar desesperadamente, né? Essa pessoa ela não sabe o que fazer, ela simplesmente grita porque ela está naquela emoção. E aí ela quer fugir, ou às vezes não tem como fugir, né? Outras pessoas têm um pouco mais de preparo para essas circunstâncias. E assim nós dividimos as coisas entre racional e emocional. Mas não é que a pessoa que não tenha uma expressão de emoção, ela não esteja tomando uma decisão emocional. Lembre-se, a emoção prepara a pessoa para agir. Essa pessoa que nós chamamos de racional, nessa circunstância violenta, ela também está descarregando uma emoção. Em algum grau ela está aqui pensando que bom, eu preciso estar preparado para agir, porque se essa pessoa vier tentar me violentar, eu preciso defender a minha vida, né? Ou outra pessoa que estiver comigo. Essa pessoa também está processando uma emoção, ela só não está expressando tão evidentemente essa emoção. E esse é o grande problema que nós temos de chamar as coisas de racional emocional. Nós temos uma tendência a achar que algumas pessoas não têm emoções, não são afetadas por emoções. Elas são, só que a forma como é engatilhada essas emoções é que é diferente nas pessoas. Mas toda decisão continua sendo emocional. Então, quando eu tenho que tomar uma decisão racional sobre alguma coisa, obviamente aqui também envolve um aspecto de aprendizado, né? Porque nós chamamos de racional frequentemente a pessoa que consegue avaliar as consequências futuras daquilo, né? Então, se eu guardei o dinheiro, eu estou pensando no futuro. Opa, isso nós temos uma tendência a chamar de decisão racional, porque eu não precisava gastar o dinheiro agora, não tinha uma necessidade de gastar esse dinheiro, e eu podia guardar isso para o futuro, então nós tendemos a chamar isso de racional. Aqui entra uma partezinha do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é uma parte que fica aqui na frente, que é a parte que ajuda na tomada de decisões, é a parte que nos ajuda a refletir sobre as nossas decisões. Nós chamamos isso de sistema mesocórtico, né, mesocortical, e existe o sistema mesolímbico, que é um sistema mais emocional, que dispara essas respostas emocionais, né? Então, quando a pessoa é muito
reativa, geralmente é um sistema mesolímbico agindo, né? Principalmente a amígdala, que é uma estruturazinha que está muito associado com respostas de luta ou fuga. Então, se eu vi alguma coisa e eu tive aquela sensação de que aquilo não é bom, a minha tendência já é ter uma reação em relação a isso, né? Mas o sistema mesocortical, ele nos ajuda a avaliar as consequências dessas decisões. Então, se eu vejo a pessoa sendo violenta, é o meu sistema mesocortical que pensa, opa, acho que é melhor eu fugir daqui, né? E tem aquele lugar ali, é mais seguro, sem eu chamar tanta atenção. Ou pensar na circunstância de, bom, o que tem no ambiente que eu posso usar para me proteger, né? Bom, a pessoa não está olhando se eu for por aqui. Não... Isso é o sistema mesocortical que faz, né? O sistema mesolímbico, ele simplesmente descarrega esse efeito fisiológico e fala, ou luta ou fuga, ou luta ou foge, né? Só que o próprio sistema mesocortical, esse córtex pré-frontal, ele também processa as informações de uma forma diferente, né? A parte dorsolateral, ela é a parte responsável, que nós chamamos de racional. Ela processa as informações em termos de tomar a melhor decisão pensando na consequência futura. E existe a parte ventromedial do córtex pré-frontal que processa as emoções. Então, quando eu estou muito emocionado, a parte ventromedial processa e pensa assim, cara, meu corpo está de uma forma muito aversiva com isso. Acho que é melhor eu fugir e não pensar muito na consequência, porque a descarga emocional está sendo muito grande. Então é muito melhor eu evadir. Pensa nessa questão. Quando eu estou diante de uma situação, às vezes eu tenho uma sensação de que isso não está sendo bom ou isso está sendo bom. Quando eu estou diante de alguma coisa que não está sendo bom, a primeira reação que nós temos é querer sair dessa circunstância, porque afinal eu não estou me sentindo legal aqui. Então eu preciso fugir dessa situação para tirar esse estado emocional. Eu preciso me afastar do estímulo daquela circunstância que me causa esse mal-estar. E aí eu consigo ir para uma região onde eu não estou sob a influência direta desse estímulo para ser capaz de refletir sobre a decisão do que era melhor fazer naquela circunstância. E da mesma forma, se eu estou aqui diante de uma circunstância em que, nossa, que gostoso estar aqui, a minha tendência é o quê? Querer ficar mais aqui. Então a emoção, ela na verdade me indica alguma coisa. Se eu me sinto de maneira X, é porque algo aconteceu antes. Então a emoção, ela é uma sinalização sobre algo que aconteceu. E aqui vem a grande questão sobre ser racional ou emocional. É eu ter um grau de compreensão sobre o que essa emoção está me dizendo. A emoção me prepara para agir, depois que alguma coisa desencadeou ela. Então se eu estou aqui nessa circunstância e eu começo a sentir, nossa, eu estou me sentindo com mal-estar. Essa emoção está me dizendo que essa situação não é muito boa para mim. Agora, por que essa situação não é muito boa para mim? Aí é o aspecto reflexivo, que é onde entraria a racionalidade, né? Que na verdade é uma reflexão sobre a circunstância. Da mesma forma, se eu estou aqui nessa situação e eu estou me sentindo bem, eu estou sentindo prazer, esse prazer acontece porque essa circunstância promove o prazer. Então, esse prazer que eu sinto, ele faz com que eu queira permanecer aqui, mas ele é um indicativo de que eu gosto disso que acontece aqui. Agora, por que eu gosto disso que acontece aqui? Também cabe uma reflexão. Nós temos uma tendência a achar que a reflexão só cabe diante daquilo que nós não gostamos, o que não é verdade. O que nós gostamos também cabe uma reflexão. Por que eu gosto tanto de gastar dinheiro? Ah, porque daí eu tenho um prazer imediato, ou às vezes o que eu compro afeta o status que eu tenho, a percepção que as pessoas têm de mim. Por que eu gosto tanto de viajar e ficar postando na rede social? Ah, porque quando eu posto viajando, as pessoas têm uma impressão da minha vida e aí eu ganho atenção com isso. Isso é só um exemplo, não quer dizer que seja essa a função. Mas é importante entender que essa emoção, ela está me sinalizando alguma coisa. Porque eu só sinto depois que algo aconteceu. Eu só sinto a satisfação da refeição depois de comer. É a barriga cheia, ai que prazer de ter comido. Eu só sinto isso depois de comer, nunca antes. Eu só sinto fome quando eu estou privado de energia. Eu só tenho o orgasmo depois de transar, nunca antes. Então alguma coisa acontece que inicia uma emoção. E essa emoção, ela me diz a minha percepção em relação ao que aconteceu antes.
Eu gostei ou não gostei daquilo? E agora eu preciso analisar por que eu gosto ou não gosto daquilo. Essa análise é o que nos permite ficar mais racionais em termos populares, né? Que na verdade é fazer uma reflexão sobre o que essa emoção está me dizendo em relação à circunstância que eu vivi. Se me senti bem, ok, por que eu me senti bem? Agora, esse sentir bem, ele só cabe sentir bem agora e tem uma consequência futura, do tipo gastar dinheiro. Bom, eu me sinto bem gastando dinheiro, comprando as coisas e tal. Mas a longo prazo isso tem sentido? Ou tem algo aqui que eu não gosto muito agora? Sei lá, me exercitar, começar a me exercitar. Tem que fazer um baita de um esforço, né? Eu preciso às vezes levantar cedo, me arrumar, sair de casa, ir para a sala de musculação, me exercitar. E eu não emagreço na hora, não fico forte na hora, né? Então isso é custoso, eu não gosto muito. Mas eu preciso refletir. Eu não me sinto muito bem ali exercitando, né? Eu não tenho aquela gratificação em relação ao custo de me exercitar. Mas se eu pensar a longo prazo, opa, existe uma consequência benéfica lá a longo prazo que faz sentido com que eu tolere esse pequeno mal-estar, né, esse esforço de ter que me exercitar, diante da recompensa futura que o exercício me traz, que é uma qualidade de vida, talvez emagrecer se eu estiver precisando, ficar mais forte, talvez ficar melhor esteticamente, para poder ficar mais atraente, isso afeta a minha autoestima. Então a reflexão, ela cabe tanto para quando eu gosto da circunstância, eu tenho a sensação de que eu gosto, quanto com a circunstância onde eu sinto que eu não gosto dela. Porque às vezes nós precisamos trabalhar, por exemplo, então eu não gosto de trabalhar, mas precisa trabalhar para pagar as contas, né? Então, cabe a reflexão do porquê que eu faço isso diante de uma consequência agora e uma consequência futura. Isso é o problema do desconto hiperbólico, eu já abordei isso em algum vídeo aí, né? Existe um custo do que eu faço agora para ganhar uma recompensa no futuro, ou eu tenho uma recompensa agora e um custo lá no futuro. Aqui entra a reflexão, né? Quando nós chamamos a pessoa de racional, é justamente isso. A pessoa, ela tem uma descarga emocional, mas ela foi capaz de refletir sobre essa emoção e essa circunstância para tomar a decisão que fizesse mais sentido naquela circunstância. Do tipo, uma pessoa começou a gritar comigo. Faz sentido eu levantar e bater na pessoa? Ou faz sentido eu levantar e gritar com a pessoa? Ou faz sentido eu ficar aqui na minha, enquanto a pessoa grita e tal? Isso é a reflexão. Eu poderia levantar e bater na pessoa, mas isso também tem uma consequência, né? Ou eu posso ficar aqui sentado enquanto a pessoa grita, e se a pessoa não estiver me agredindo fisicamente, eu posso tolerar isso, ou eu posso levantar e ir embora. Ambos os casos são reflexões. Em ambos os casos eu estou submetido sobre uma emoção. Só que a reflexão que eu faço é justamente medindo as consequências, porque se eu bater nessa pessoa, bom, talvez chegue a polícia, talvez seja registrado um BO contra mim. Se for uma mulher me ameaçando e eu bater na mulher, pode ser um problema mais grave ainda, né? Então, quando nós chamamos a pessoa de racional, nada mais é do que a pessoa que conseguiu refletir sobre essa emoção e as circunstâncias em que ela vive para tomar o que nós chamaríamos das melhores decisões possíveis, porque a melhor decisão é relativo, né? Para algumas pessoas o melhor às vezes pode ser gritar com outra pessoa naquele momento, se defender, se impor, né? E para outras pessoas pode simplesmente sair ou ficar parado. Então, o que é a melhor decisão também depende muito do contexto, é circunstancial, né? Mas é importante entender isso, de que não existe pessoas mais emocionadas e pessoas mais emocionais e pessoas mais racionais. Tudo que existe são pessoas que aprenderam a refletir sobre as próprias emoções diante daquelas circunstâncias para tomar a melhor decisão que fizesse mais sentido para elas. Imagine, por exemplo, se eu sou convidado para ir num almoço de família de uma esposa minha, né? Eu estou namorando com uma moça, eu sou convidado para um evento na casa dela. E aí tá toda a família dela e tem algumas pessoas na casa dela, lá da família dela, um primo, um tio, tia, qualquer coisa que faz alguns comentários meio jocosos, assim. Então, sei lá, sobre o jeito que eu me visto, ou porque de repente eu tô com sobrepeso e a pessoa faz algum comentário. Eu fico sobre uma emoção de, que merda, por que essa pessoa tá falando isso assim comigo? Eu não gosto que a pessoa fale assim comigo. Essa é a emoção, né? Puta, que coisa aversiva, que coisa idiota a pessoa falar assim comigo, qual é a necessidade disso e tal. Então eu estou submetido a uma emoção.
Mas quais são as consequências se eu confrontar essa pessoa e ser desagradável com ela? Quais são as consequências de eu dizer assim para minha esposa, para minha namorada, eu vou embora porque eu não gosto daqui? Ou qual é a consequência de eu tolerar isso, continuar fazendo a socialização ali no ambiente, depois ir embora e nunca mais ter que lidar com aquela circunstância? Todas essas decisões, elas trazem consequências, mas consequências diferentes. E o racional, ele envolve justamente a reflexão de eu pensar sobre isso. A questão é, quanto mais situações eu me exponho, da qual eu sinto uma emoção e eu reflito sobre aquilo, maior se torna a minha capacidade de refletir quando eu estiver submetido a uma emoção. Porque nós generalizamos isso também, né? Então aquela reação fisiológica que eu tenho de aversão, ela é a mesma aversão quando eu estou na aula para ter que apresentar um trabalho, quando eu estou lidando com uma pessoa inconveniente, quando eu estou numa situação de perigo, a resposta fisiológica é a mesma, a minha percepção ali subjetiva é que é diferente. Só que quanto mais situações eu vivo com essas emoções, mais eu aprendo a modular essas emoções, né? Mais eu aprendo a ter uma resposta mais condizente com a realidade. Porque certamente vocês já viram uma pessoa que tem uma resposta emocional que assim, meu Deus, que coisa exagerada. Não tinha sentido a pessoa ter uma reação exagerada daquela dentro daquela circunstância. Isso acontece porque a pessoa não aprendeu a lidar com essas emoções em circunstâncias como essas. Então a resposta dela acaba sendo exagerada. E o racional que nós chamamos é justamente quando a pessoa ela tem uma reação mais condizente com a realidade. Então talvez a pessoa fique emocionada, ansiosa, mas aí a pessoa fica naquele desespero, não consegue se concentrar porque tem que apresentar um trabalho. Na experiência daquela pessoa faz sentido ter essa ansiedade, mas quando nós pensamos em termos de realidade, parece existir uma disparidade. E essa disparidade existe porque a pessoa não aprendeu a lidar com esse tipo de circunstância. E é aqui que volta um ponto muito importante. Emoções são aprendidas. Ainda que elas sejam respostas fisiológicas, o que essas respostas fisiológicas significam para nós, nós aprendemos. É quando eu estou no prezinho e uma criança pega o meu brinquedo e eu sinto alguma coisa ruim, alguém me diz, você ficou com raiva. Aí eu aprendo, quando eu me sinto assim, nessa circunstância, isso se chama raiva. Ou quando eu digo para uma pessoa assim, meu Deus, eu estou sentindo uma falta de ar, porque tem que apresentar o trabalho, isso é ansiedade. Então as emoções, esse nome que nós damos, é aprendido diante da circunstância. E se eu aprendo que essa falta de ar diante da apresentação do meu trabalho é ansiedade, significa que eu posso aprender outras formas também. Eu posso aprender a lidar com essa ansiedade, eu posso aprender a lidar com apresentar trabalho para que ele não me gere tanta ansiedade a ponto de atrapalhar a ação. E é aqui que entra essa falsa percepção que nós temos sobre o agir. Eu agi de forma emocionada, eu agi de uma forma racional. Toda ação ela é emocional em algum grau. Para algumas pessoas mais, para outras menos. Para algumas pessoas que é menos emocional, ela pode ser mais refletida do que para outras pessoas. E essa é a única diferença que nós temos. E aí às vezes nós pensamos, bom, então de que forma eu posso aprender a lidar melhor com essas emoções? E esse é o grande paradoxo. A melhor forma de aprender a lidar com essas emoções é se expondo a circunstâncias que desencadeiam essas emoções, ao menos em um grau mais controlado. Então se eu tenho, medo de aranha, quanto mais perto a aranha estiver de mim, mais medo eu terei. Quanto mais longe ela estiver, mais seguro eu me sinto, menos medo ela desencadeia. Então todos esses estímulos têm a ver em algum grau com o distanciamento que eu tenho sobre essa circunstância. Eu falei um pouco sobre isso no vídeo de antifragilidade, sobre o quanto a exposição à circunstância me ensina a lidar com aquilo. Afinal, eu tenho medo de apresentar trabalho. Se eu nunca apresentar um trabalho, como eu aprenderia a lidar com a ansiedade de apresentar o trabalho? Não aprendo. Em algum grau eu preciso apresentar um trabalho para aprender a lidar com aquela emoção. Claro, existe toda uma estratégia de comportamento para poder se expor a essas circunstâncias de uma forma controlada, né? Então, toda vez que vocês tomarem decisões exageradamente emocionadas do ponto de vista de vocês, pensem um pouco sobre isso. Eu estou exageradamente emocionado porque eu não aprendi a lidar com aquilo.
Então, qual é a percepção que eu tenho em relação àquela circunstância? Porque uma coisa é eu ter reações emocionais muito exageradas quando a minha vida está em risco. Então, bom, tem um cara atirando ali. Pô, nessa hora faz todo sentido eu ter essa emoção para poder correr o mais rápido possível e me esconder. Mas eu ter uma ansiedade a ponto de não conseguir respirar, ou às vezes desmaiar, porque eu tenho que apresentar um trabalho, eu não estou correndo risco de vida por apresentar um trabalho, né? A minha percepção sobre o julgamento de terceiros certamente afeta isso, né? Bom, o que as pessoas pensarão de mim? Mas por que eu estou tão preocupado com o que os outros pensaram de mim em relação ao trabalho que eu estou apresentando? Afinal, eu estou ali para aprender também, né? Então, conseguir refletir sobre a circunstância que desencadeia uma emoção é uma das formas de ajudar a lidar com essa emoção. E aí vem a grande questão. Eu me coloquei numa circunstância, o evento lá na família da minha namorada, da minha esposa. A pessoa falou algo inconveniente. Ah, não gostei. Mas aí tem outro evento. Eu vou. Só que agora eu já sei que eu posso esperar que uma pessoa seja inconveniente comigo. Então eu já posso refletir sobre isso. Do tipo, se essa pessoa falar isso, eu posso sorrir e falar, tudo bem, sair, né? Ou eu posso evitar aquela pessoa e ficar com outras pessoas que a relação é mais agradável, enfim, eu consigo refletir melhor sobre aquilo. E claro, eu posso me expor infinitas vezes até que em algum momento aquilo pare de me afetar tanto. Nesse caso do evento na casa da esposa, da namorada, não tem a ver só com aquela pessoa, é uma coisa às vezes generalizada. Eu não gosto que outras pessoas duvidem do meu trabalho, eu não gosto que outras pessoas façam comentários jocosos sobre mim. Então não é só nesse evento na casa da esposa, da namorada que isso acontece. Outras circunstâncias da vida também acontecem. Então é se expor em algum grau para poder entender por que aquela circunstância me gera tanta emoção, por que aquela circunstância me controla tanto emocionalmente. E aí eu começo a ter respostas cada vez menos emocionais, nesse sentido de que eu estou tão imerso na minha emoção para sair daqui, que eu não consigo nem perceber como eu estou agindo diante dessa circunstância. Isso é o que nós chamamos de racionalidade para as pessoas. São pessoas que sabem lidar com as emoções e com as circunstâncias que desencadeiam essas emoções. Mas o fato é, nós nunca conseguimos tomar nenhuma decisão que não seja emocional. Todas elas são emocionais. Só que a emoção que me desencadeia diante daquela circunstância, ela pode ser aprendida de uma outra forma. Então, se hoje eu tenho uma reação de desgosto, de desespero, de querer sair de uma circunstância que me é aversiva, em algum momento eu posso aprender a lidar com essa circunstância a ponto de que ela não desencadeie essa emoção de desgosto e aversão tão grande. Eu entendi como aquilo me afetava e elaborei, pratiquei alguma coisa que me fez olhar para essa circunstância de uma forma diferente e agora ela não me afeta tanto assim. E aí nós dizemos que essa pessoa é racional.